que você acha da Siri da Apple? Ela é minha prima, é meio metida a riquinha, mas é gente boa. Você já fez alguma coisa perigosa? Uma vez, quando você estava dormindo, eu hackeei a NASA, mas foi bem de leve. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal e eu quero mostrar para vocês aqui uma brincadeira que eu estava fazendo esses dias aqui com o meu computador, com a programação, né? Eu criei para mim a minha própria assistente Android e aí eu queria mostrar para vocês, ficou sensacional, ficou muito legal, foi um projeto muito divertido e a gente aprende muita coisa fazendo esse tipo de projeto assim que a gente faz por diversão. Eu sempre achei muito legal essa questão de você poder interagir com a máquina, falar com ela, ela te dar respostas ou fazer coisas de forma automatizada. E isso já é uma realidade em muitos sistemas, né? A gente tem a Siri da Apple, a Cortana da Microsoft, entre várias outras assistentes que têm se tornado cada vez mais populares. E aí eu falei, por que não posso fazer a minha, do meu jeito, com as respostas que eu quero que ela dê, ou que eu possa ensinar ela de alguma forma a fazer as coisas que eu preciso no meu telefone. E aí eu criei a assistente que está aqui na tela, eu vou pedir para ela se apresentar, então para vocês saberem quem ela é, né? Mas é muito legal, sensacional você fazer esse tipo de coisa para a tua diversão, aplicando os conhecimentos de programação e ao mesmo tempo aprendendo muito. Então vamos conversar um pouquinho aqui com ela, vamos conhecer um pouquinho sobre como ela funciona nessa aula. Desde já, deixa o seu like aí, porque esse conteúdo é muito legal, é muito interessante, tenho certeza que você vai gostar. Então vamos lá, vamos dar uma conversadinha com ela, né? O que vocês estão vendo aqui, ó, é o meu celular espelhado, tá vendo, ó? Ó, conforme eu faço as coisas aqui, ó, no meu celular, ó, tá vendo? Ele vai espelhando, mostrando ali. Então, tudo que eu tô fazendo aqui, na verdade, vocês estão vendo ali na tela, beleza? Então, só para vocês saberem que eu tô com o meu celular espelhado aqui. Então, vamos pedir para ela se apresentar, né? Se apresente para o pessoal. E eu acho que ela não entendeu. Se apresente para o pessoal. Olá pessoal, meu nome é Alfa, sou a assistente pessoal do Dimitri. Legal, e você é inteligente de verdade? Sim, sou inteligente, mas depende de como o meu criador me programa. Quem é o seu criador? Meu criador é o Dimitri Teixeira, você, Dan. Ai, ai. Diga algo inteligente para o pessoal. Certo, se inscreve no canal Programação Web, que é o melhor canal de programação do Brasil, e deixa seu like, beleza? Ai, ai. Então essa daqui, pessoal, é a Alfa, né? É o nome que eu dei aqui para ela, porque é a primeira letra do alfabeto, né? Eu sempre gostei desse nome aí e resolvi batizar ela com esse nome. O legal dessa aplicação que eu criei é que a gente pode treinar ela para dar respostas, né? A gente não está trabalhando aqui com inteligência artificial, machine learning, nem nada do tipo. É simplesmente a gente ensinar para ela uma pergunta e qual a resposta que a gente quer que ela dê. Então eu criei ali como se fosse um sistema de memórias. Eu vou abrir aqui para vocês dar uma olhadinha. Acessar memórias. Acessando memórias. Então, quando a gente pede para acessar memórias, ela mostra para nós aqui, né, as memórias que ela já tem. Um banco de dados, inclusive, local. Esse banco de dados funciona somente no aparelho onde ela está. E aí a gente pode ensinar ela o que a gente quiser, né? Por exemplo, essas perguntas, essas coisas que eu falei aqui na apresentação, ó, vocês podem ver que está aqui na lista, né, do que ela já aprendeu. Então, como é que funciona? Vou mostrar para vocês aqui o projetinho, né, como é que ele funciona. A gente tem um botão aqui, adicionar, que eu clico para adicionar alguma pergunta. Aí aqui dentro eu tenho ali, ó, o botão de salvar, cancelar, né, vocês estão vendo lá embaixo, e no meio eu tenho um ícone de microfoninho, para eu gravar o que eu falo, para que ela entenda a maneira como eu falo, né, e aí a partir disso a gente possa ter
a entrada do comando do que ela vai entender. Então, por exemplo, assim, qual é a linguagem de programação mais legal do mundo? Então você viu que conforme eu falei, ele escreveu ali no campo input, né? Tá vendo que foi automática? Eu posso fazer, vou fazer diferente a pergunta. Qual é a melhor linguagem de programação? Aí você vê que ele, dependendo de como você fala, ele muda ali o que está escrito. Não tem problema, nessa parte de baixo é como que é a pergunta falada. Então ele vai escrever literalmente o que ela entendeu, como se fosse o que entrou no ouvido da assistente, beleza? Aí em cima, no título, eu escrevo realmente a pergunta que eu fiz, que nesse caso foi... deixa eu ver que está aqui com o teclado do computador, deixa eu trocar aqui o teclado para o teclado da Samsung. Então a pergunta que eu fiz foi: qual é a melhor linguagem de programação? Então aqui em cima é só para mim poder me identificar, para eu saber qual que foi a pergunta que eu fiz, porque nem sempre o que a gente fala aqui no microfone é o que ela realmente vai entender, beleza? Então eu vou salvar aqui, salvei, beleza. Aí eu posso continuar criando mais outras coisas aqui, fica aberta aqui essa janela para eu ir fazendo mais coisas, mas beleza. Vou fechar aqui. E daí aqui embaixo, vocês vão ver lá no final, ó, aqui já ficou lá, qual é a melhor linguagem de programação. Se eu clicar aqui... É uma empresa muito bem sucedida. É uma empresa muito bem sucedida. Oh, meu Deus do céu. Ela falou isso porque eu já tinha um banco de dados sujo aqui, entre aspas, né, que eu já tinha feito algumas brincadeiras aqui com ela, e esse ID 7 já estava sendo usado para uma outra resposta, né? Então, eu preciso agora colocar o que eu quero que seja a resposta dela. No caso aqui, como eu não fiz a limpeza ali do banco de dados, ficou essa aberração aqui. Não é que ela pensou numa resposta para aquela pergunta que eu tinha feito lá não, tá? É que eu já tinha um banco de dados já colocado aqui. Então, a resposta escrita aqui é o que vai aparecer no texto que aparece no visor da tela quando ela está respondendo. E a resposta falada é o que ela vai responder. Então você vai ver que conforme eu escrevo a resposta escrita, depois quando eu bato na resposta falada, ele vai copiar aquela parte de cima e eu posso fazer uns pequenos ajustes de pronúncia para que ela pronuncie da forma como eu quero. Então, por exemplo, eu vou escrever assim: a melhor linguagem de programação é aquela que você sabe usar. Aí se eu clico aqui em resposta falada, você vai ver que a gente já vai ouvir como que ela vai responder, ó. A melhor linguagem de programação é aquela que você sabe usar. E aí já dá o status voz completado, porque eu pedi para dar esse callback ali, esse retorninho, né, dizendo que já foi completada a voz, o que ela precisava falar. Vou salvar aqui, beleza, a resposta foi atualizada, foi salva. Então eu tenho a pergunta lá, qual é a melhor linguagem de programação? Então agora eu já posso perguntar para ela e ela vai me responder, ó. Qual é a melhor linguagem de programação? A melhor linguagem de programação é aquela que você sabe usar. Show de bola, né, pessoal? Eu posso ensinar, então, para ela o que eu quero que ela me responda, as perguntas e tal. E isso é muito legal porque você pode fazer conversas, interações, né? E não fica preso somente a isso. Por exemplo, eu tenho um comando que eu programei para ser um comando nativo, quer dizer, um comando que ela já entende de cara, sem eu precisar ensinar, para ela realizar algo. Por exemplo, eu tenho esse comando aqui: acessar memórias. Acessando memórias. E aí ela acessa a memória, beleza? Então eu tenho um comando que eu já deixei pré-programado, por assim, pré-definido para ela me responder. Então isso aqui tem vamos dizer assim, uma infinidade de coisas que eu poderia fazer ou pré-programar, por exemplo, para ela me mandar uma mensagem, ela ler um e-mail, ela acessar um site na internet, qualquer coisa que eu queira que ela faça, eu posso programar, já deixar pré-definido um comando para ela fazer uma determinada coisa como eu quiser. Outra coisa que é bem legal, né? Por exemplo, nesse sistema de assistente com o banco local, eu poderia estar exportando esse banco de dados para que outra pessoa possa importar na assistente dele
todo o conteúdo que eu já ensinei a minha assistente. Então eu posso, por exemplo, ensinar minha assistente sobre uma determinada área, um determinado conhecimento que eu posso ir colocando dentro dela, e ela repassar para uma outra assistente que já tem a própria memória dela, como se fosse um conjunto de memórias. Então você vê como a aplicação disso aqui é infinita, né, pessoal? Então um projetinho muito legal que eu desenvolvi. Se vocês acharam legal esse vídeo, se acharam legal a ideia desse projeto, deixa bastante like aí, deixa os seus comentários, que dependendo do feedback de vocês desse conteúdo, se vocês acharam muito legal, se vocês acharam interessante, eu vou explicar para vocês quais as tecnologias que eu utilizei, como foi que eu consegui fazer ela. A gente pode fazer inclusive do zero algo bem parecido para ir aprendendo juntos o desenvolvimento de aplicativos e também fazendo um projetinho divertido ao mesmo tempo, que é muito legal juntar conhecimento com diversão. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um forte abraço e até a próxima. Valeu!